Memórias à União de hoje é a presença do engenheiro Valderez Barbosa da Silva. Eu disse engenheiro, mas aqui na União ele foi revisor, lá nos anos 60. Tem muita história para contar. Valderez, como é que você chegou aqui na União? Olha, eu cheguei aqui na União, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego trabalhando. Comecei a trabalhar como prolaborista no jornal União. Comecei no dia 1º de fevereiro de 1964 até 28 de junho de 1965. Em 29 de junho de 1965, foi publicado o quadro dos funcionários do citado jornal. Porém, fui nomeado no cargo de fatorista, DP5. Para mim, não foi o que eu esperava, porque era na revisão onde trabalhava, mas continuei trabalhando na revisão. Na revisão do jornal ou do Diário Oficial? Na revisão do jornal, agora do Diário Oficial. Sim, o local de trabalho era no jornal, mas você revisava o Diário Oficial? Revisava o Diário Oficial, não o jornal, o Diário Oficial. Revisava o Diário Oficial. Agora, fiquei ganhando menos que o revisor nível DP7, que era o revisor era nível DP7. Continuei estudando, concluí o curso científico na época, que na União eu fazia, quando eu entrei na União, eu fazia o 2º ano científico. Aí passei, o terceiro eram 3 anos, né? E concluí o científico. Aí prestei o vestibular de engenharia e consegui ser aprovado. Fui aprovado como engenheiro, aliás, fui aprovado no curso de engenheiro civil e continuei trabalhando na União, na revisão. Só uma curiosidade, Valderez. Esse trabalho era noturno ou era diurno? Como era? Não, eu trabalhei, trabalhava na revisão quando era a escola, do 1º até o 4º ano, a escola, 5 anos, do 1º até o 4º ano de engenharia, eu trabalhei de tarde, porque eu ia de manhã para a escola, e às vezes quando não tinha aula de tarde eu ia à noite. Mas no quinto ano, eu tive que fazer, eu estudava de manhã e trabalhava de noite no jornal, no Diário Oficial, porque o Diário Oficial acabava cedo e eu vinha para casa dormir. E logo cedo ia para a escola, acordar cedo, porque o Diário Oficial, como eu lhe falei, aí terminava logo. O jornal não, o jornal era mais tarde, que era uma tiragem muito maior. E até o 4º ano eu trabalhei no jornal, como eu falei agora, de manhã, né? Não, de manhã não, de noite, né? Que eu trabalhava de noite. No 5º ano, que era o último ano de escola, no 5º ano. No último ano da engenharia, né? Na escola de engenharia, eu tive que trabalhar, era à noite, então eu tinha que trabalhar no jornal. Então, como o jornal, como o 5º ano era à noite, não dava para trabalhar de noite na União? Não dava para trabalhar de noite na União, trabalhava de manhã. Então eu passei a trabalhar de manhã. Mas de manhã era difícil, porque o diário sempre era feito à noite. E de manhã não dava para mim. Não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Então eu voltei, saía da escola de noite, de 11 horas, e
ficava no Diário Oficial. O Diário Oficial nesse tempo, a União nesse tempo funcionava onde é o prédio da Assembleia O hoje. prédio onde é a Assembleia Legislativa, hoje, aquele prédio, hoje, antes era o prédio da União, por sinal, era um prédio, uma estrutura antiga, muito bonita, a arquitetura muito bonita para a época, e eu acredito que não era para ter demolido aquele prédio. Ainda hoje é uma polêmica, né? Aquela não era para demolição para demolir, construir mas a Assembleia. Sua Excelência, o governador Hernandes Sátero, achou que devia demolir, porque ali ficou o palácio da Redenção, que é a sede do Executivo, né? Que continuou na mesma estrutura. O da Justiça. E o da Justiça. E o da União, na minha maneira de entender, aquilo foi um absurdo. Muita gente critica isso. Critico. Inclusive lá tinha se não me falha a memória, lá em cima tem uma águia. Exatamente, Era uma águia, né? Que ninguém sabe onde está hoje. Que era para aquilo ali ter se conservado, os três poderes do mesmo jeito, com a mesma estrutura, mas infelizmente... Quer dizer que você trabalhou lá no prédio histórico mesmo, né? Histórico. E hoje, uma recordação que tem lá, como eu lhe falei, quando você desce para o plenário, se não falha bem a memória, você desce numa escada helicoidal. Exatamente, Que é de ferro, né? De ferro. Ainda tem esse acesso lá. É uma das vezes que eu não vou muito lá, mas uma das vezes que eu fui, quando eu desci naquela escada, eu vi uma recordação muito grande do jornal União. Valdeirês, quem era o diretor do jornal na época que você foi nomeado? Na época, quando o diretor, se não me falha a memória, era Zé Souto. Zé Souto? Zé Souto. Se não me falha a memória, quando eu fui nomeado, era Zé Souto. E o Brainer? O Brainer foi antes, quando eu fui para lá. Como ele... Sim, mas eu digo, na época que você foi nomeado, era o Brainer? Não. Nomeado para a União, quando você foi... Não. Ou quando você começou, né? Porque você trabalhou um tempo... Quando eu comecei com o Brainer. Certo. Agora, eu acredito que ele ainda estava lá. Porque Zé Souto... Porque foi no mesmo ano, quase no mesmo... Eu passei só um ano. Eu entrei em 64, no dia 1º de fevereiro de 64, a 28 de junho de 65. Agora, no dia 29 de junho de 65, eu fui nomeado. Foi o quadro permanente. O quadro permanente do Estado. E aí você acha que era Zé Souto? Eu não sei, porque Zé Souto não foi em 1978, não? Não, porque eu ainda alcancei Zé Souto lá. Não sei se foi... Não sei se no ato quando saiu o quadro da União, se era... Eu acredito que era Dr. Braine. Certo. Se não me engano dele, Antônio Braine, já é falecido já. E Zé Souto foi depois. Zé Souto foi depois. Foi na época de Dr. Braine mesmo. Uhum. Me diga uma coisa, que lembranças você tem daquela época? Porque era tudo no chumbo, né? Rapaz, aquilo ali é o seguinte, eu trabalhei lá, eu comecei a trabalhar, quando eu fui para a União, eu era para ter começado a trabalhar como revisor, porque eu fui naquele tempo não era nomeação, era por indicação, e um primo meu que passou no concurso de agente fiscal, foi o primeiro concurso que houve para agente fiscal aqui, no governo do Pedro Gondim, e ele passou em primeiro lugar, Zé Barbosa da Costa, que eu fui para o lugar dele. Então, quando eu cheguei lá para ser revisor... você substituiu o José Barbosa na União. Era como revisor. Aí, quando cheguei lá, o Dr. Braine, que era o diretor da União, disse, não vai ficar na revisão. Mas aí o meu primo disse, mas ele vai ficar no meu lugar, porque eu trabalho na revisão, e ele está saindo da revisão, eu estou saindo, porque eu passei no concurso de agente fiscal, e quero que ele fique no meu lugar. Mas, doutor Braine, isso aqui o diretor sou eu.
Ele não vai ficar. Aí eu cheguei e disse, mas eu vou trabalhar onde? Aí ele chegou e disse, se tiver um lugar aí que você queira trabalhar. Aí eu tinha um grande amigo meu, que jogava futebol, apesar de eu não jogar futebol, é Milson, não sei, é Milson Ribeiro, se me engano, está aqui o nome dele. Era linotipista, é Milson. Operava aquelas Operava máquinas naquele nome, né? muito amigo meu. Compunham o texto do chumbo, né? Já é falecido, uma pessoa maravilhosa, um grande profissional. Aí, também Emilson foi um cara que estudou. Bom, eu posso falar sobre o Emilson? Pode, claro. Então, Emilson Emilson era um camarada estudante como eu. Ele conseguiu, mesmo trabalhando como linotipista, ele se formou em... Eu não tenho bem a memória do que foi. Não foi jornalista, não. Foi direito, não? Não, direito foi depois. Ele fez primeiro filosofia. Filosofia, Foi. certo. Emilson Ribeiro fez filosofia e depois terminou direito. E depois terminou a vida dele como auditor Do Tribunal do Trabalho, né? Do trabalho. Pronto. Sim. Eu sei quem é. Voltando à minha intimidade com ele, como colega, aí ele era linotipista e eu disse, Emilson, eu vou trabalhar com você lá embaixo. Ele disse, pois não, beleza. Eu fui auxiliar ele. Não sei se você chegou a aquelas máquinas de linotipo. Eu conheci. Então, aí ele fazia aquela matéria e... Ainda hoje, sem querer lhe interromper, como Pois dizia não. João interrompendo, ainda hoje essas máquinas linotipo estão expostas no Jardim da União. Trabalhando lá com, Você auxiliando ele lá auxiliando ele, no linotipo. ele faz aquilo ali, não sei se você sabe, tirava aquela cópia, né? E A prova, né? Era uma prova, muito bem, tirava aquela prova, aí o que fazia aquela prova, né? Aquela prova vinha para... Eu que tirava a prova, eu não revisava nada ali. Eu tirava aquela prova, uma galera, que chamava galera, negócio assim, Os caixotes, né? Onde muito bem, as muito letras bem lembrado, eram, né? Muito bem lembrado. Aí quando passava aquilo ali, aquela cópia, a gente enviava para o pessoal da revisão. Aquilo ali ia para eles lá para a revisão, eles iam ler lá, entendeu? Lá embaixo era muito precário aquilo ali, a gente mandava o camarada lá em cima, pegava, uma história como... Onde ficava a redação, né? Onde ficava o pessoal da revisão. Aí o pessoal da revisão, para revisar aquela matéria que foi feita, estava feita. Estava composta, né? Que a gente chamava composta, muito bem. Né? Eu ali passei poucos anos ali. Agora, eu posso contar alguns detalhes? Fique à vontade. Agora aconteceu coisas engraçadas ali, interessantes. Sempre tem coisas engraçadas em redação de jornal, né? É um lugar de gente bem-humorada. Coisa engraçada, porque eu ali fazia o segundo ano científico, já tinha um grau de instrução, mas infelizmente eu não fui para revisão, porque o diretor não queria. Eu fui para lá, o meu colega Emilson trabalhando lá. Então o que acontecia? Na hora vaga, tinha a hora do intervalo, aí meus colegas, aqueles que tinham um grau de instrução bem menor do que o meu, e tinha dificuldade em fazer aqueles exercícios de matemática, tinha um famoso livro que todo o pessoal da minha época conhece, um tal de Ariquitela. Viu falar nisso Ariquitela? Já ouvi falar. Era um livro, uma matemática, e era muito chato os exercícios para fazer, para resolver. E eu procurava, ensinava meus colegas tudinho lá, ensinava meus colegas lá tudinho na hora do intervalo. Eles ficavam por ali, às vezes lanchando tudinho, e fazendo, eu resolvendo os deveres deles. Mas de onde surgiam esses deveres? Era um trabalho de colégio deles? Como era? Não. Era só... É porque eles tinham dificuldade e sabiam que eu tinha um grau de instrução maior do que eles, né? Sorte minha, né? A questão de ter tido a oportunidade de estudar mais do que eles.
Então, Mas eu digo assim, como é que surgia a questão da matemática? Para que a matemática naquele não, tempo? eles na escola, eles Ah, traziam deveres. tá. Trazia os trabalhos. Trazia. Ah, você era o reforço escolar dele. Os deveres que eles tinham lá, para fazer aqueles exercícios, eles tinham dificuldade. Ah, imagina. Aí eu vinha, mas isso aí que surgiu até. Aí foi até bom para mim o que aconteceu. O que aconteceu aquilo ali, surgiu uma polêmica do meu chefe, lá o chefe do setor, achou que eu estava, na cabeça dele, no entendimento dele, achou que eu estava transformando aquele ambiente em escola, em negócio de... Sei. Mas era dentro, no intervalo. Na hora aqui de trabalho, a gente não coisa, porque o intervalo era grande, sabe? Era um intervalo de uns 20 minutos. E aí o que aconteceu? Ele, não sei, que Deus tenha ele num bom lugar, nunca guardei mágoa dele, nem nada. E, por sinal, até aconteceu um troço interessante com ele. Depois, se quiser, eu conto a história. Então, o que aconteceu? Ele foi para o meu diretor, Zé Souto, e alegou que eu estava transformando o ambiente de trabalho Numa escola. numa escola. Diga aí. Aí eu não sabia disso. Aí o diretor do Zé Souto mandou me chamar. Que era um muito sério, né? Não, sério, Zé Souto. Aí mandou me chamar. Quando eu cheguei lá, aí ele disse, olha, tem uma reclamação sua. Eu Foi surpreendido. fiquei surpreendido. Ele não era formado, não. Era uma pessoa, diretor, mas ele não era esse. Mas O seu diretor, chefe, né? o senhor diretor, eu estou aqui, o senhor disse que houve uma reclamação para mim, que o senhor está falando. Eu quero saber que reclamação é essa. É que você está transformando isso aqui numa escola, não sei o quê, papapá. Aí eu disse, não. Aí eu contei a história toda, direitinho, como era, tudinho. Aí pedi aos colegas que testemunhassem, né? Eu disse, não precisa testemunhar, não. Qual é o seu grau de instrução? Aí eu já estava no terceiro científico, já estava perto de Se preparando de fazer o vestibular. Qual é o seu grau de instrução? Aí eu disse, terceiro ano científico. O quê? Terceiro ano científico? Rapaz, O que você está fazendo na linha da UTP? Aí eu contei a história todinha, o que tinha acontecido, não como eu já falei. Aí ele chegou e disse, não, você procura um lugar para você trabalhar em qualquer canto aí, o que você quiser aqui. Porque o seu grau de instrução dá para isso. Aí eu subi, aí eu fui, disse, e aí, você tem mais alguma coisa? Me perguntou, disse, não, senhor. Não, você pode procurar um lugar para trabalhar, que você vai trabalhar onde você quiser. Aí eu digo, rapaz, vou procurar um lugar que eu possa estudar. Eu posso estudar. Quero isso aqui para minha vida não, né? Eu tive essa oportunidade, né? Tá certo. Aí tinha outro amigo meu, Edson, ele até aqui o nome dele, ele é falecido também, Edson Carneiro. Aí ele, na expedição. A expedição era o seguinte, o trabalho, eu sabia datilografia na época, aí eu digo... O que era uma grande vantagem, né? Você sabia datilografia. Sabia datilografia. Aí disse, olha, aí eu fui, me lembrei, eu fui lá na expedição, eu disse, Edson, me diga uma coisa, eu estou procurando um lugar para trabalhar. Disse, poderia vir trabalhar comigo. Venha trabalhar aqui, rapaz. Aqui você gosta de estudar, que eu sei. E aqui você vai ter tempo para estudar à vontade. Aí eu disse, tá certo. É que é bom, né? Calmo, silêncio, mal do mundo. Só tinha aquela horinha, sabe né? Qual era o meu trabalho? Porque o Diário Oficial, lá vai eu de novo trabalhar nisso aí, o Diário Oficial do Jornal. Eles, naquele tempo, a gente fazia um relatório das cidades. Por exemplo, Cajazeira, aí, tanto jornais... Tantos exemplares. Tantos exemplares, muito bem. Tantos exemplares de jornal, tantos diários, entendeu? Certo. Aí essa relação.
Agora, essa relação, podia você. Sempre era a mesma, a notificação era muito pouco, mas todo dia Tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Que podia mudar quase mais, tinha que ser feito. Aí eu fazia essa relação, era meu trabalho. Não tinha mais o que fazer. Os outros colegas lá dobravam aqueles jornais, Dobrava, encartelava, né? Aí eu fazia um negócio, às vezes, para ajudar meus colegas, também fazia aquilo, ajudava a dobrar também os jornais, tudinho. Não era meu trabalho era só uma coisa, mas eu tenho muito tempo. O resto do tempo é para estudar. Trabalhei há muito tempo com ele, e daí fui mudando. Trabalhei no setor de contabilidade, aí a história é longa. Até chegar à redação. A revisão. Até chegar a me formar. Aí até chegar a me formar. Mudei, porque se eu for falar dos setores que eu passei, são muitos. Mas a revisão especificamente, você chegou a trabalhar na revisão? Não trabalhei na revisão, porque quando eu subi lá do coisa, eu passei. Do linotipo, né? Não, quando eu saí da expedição, eu fui para a revisão. É isso aí que eu estou dizendo. É porque é muita coisa na cabeça. Mas aí você chegou à revisão e trabalhou quanto tempo na revisão? Na revisão, justamente, eu trabalhei muito tempo até me formar. Entendi. Esse período, eu trabalhei muito tempo na revisão, mas nomeado arquivista. Certo. Mas fui até o fim. Aí quando eu terminei, quando eu cheguei a terminar o curso de engenharia mesmo, aí o que eu fiz? Eu digo, eu vou procurar um lugar para trabalhar dentro do setor de engenharia. Aí, isso aqui não vai dar, não tem que ficar, tem que sair, né? Aí foi quando eu consegui ir trabalhar no IPEP. No IPEP, quando eu passei 5 anos trabalhando no IPEP. Porque no IPEP tinha aquele problema de construção, de casas populares, tudo aquilo. Tipo de trabalho de engenheiro civil, né? Engenheiro civil. Aí fui para lá, passei 5 anos no IPEP. Depois de 5 anos no IPEP, aí surgiu uma oportunidade de ir para a SEAP. A SEAP, eu fui ganhando 3 vezes, 4 vezes que eu ganhava no IPEP. Porque no IPEP eu trabalhei naquela época. Não tinha dúvida da opção. Mas que eu não fui nomeado como engenheiro no IPEP, entendeu? Ganhava um salário lá, complementava o que eu ganhava o salário do jornal, e ele complementava, mas eu trabalhava como engenheiro no IPEP, sabe? Entendi. Mas não era engenheiro do IPEP. Não era nomeado como engenheiro, né? Aí quando eu fui para a SEAP, aí eu fui contratado para ser engenheiro da SEAP. Aí foi mais seguro para mim. Mais seguro. Fui lá e eu passei 17 anos. Mas olha só, voltando à União. Pois não. Quem era o diretor da União quando você foi para a revisão? Eu digo o diretor assim, o redator-chefe, quem era o jornalista que comandava? Era quem? Era Costeira? A Costeira mandava em tudo. Que era? Costeira era tudo ali, era ele que resolvia. Na redação? Não, na redação tinha o chefe da redação, mas eu estou dizendo como é que Costeira abrangia tudo ali. Sei. Costeira era como, não sei, a função que era Costeira, mas quem resolvia tudo da União era ele. Era, né? Era a União. Era o cara que sabia de tudo. Costeira era quem coisava tudo ali. E você chegou a trabalhar com... Porque, por exemplo, quem é dessa época, que eu já conversou comigo aqui nesse programa, e disse que a maior alegria dele foi ter sido nomeado secretário de redação da União, foi Otacílio Queiroz, que era o diretor, que chegou e disse, senhor Gonzaga, assuma a secretaria de redação. Isso, Gonzaga Rodrigues, você chegou a trabalhar com Gonzaga? Não, eu nunca trabalhei na redação, não. Nunca trabalhei. Mas na revisão, no mesmo período? Não, né? Não. Você conhece Gonzaga de outras? Conheço Gonzaga dentro da União, mas no setor de trabalho, não. Certo. Eu nunca trabalhei com Gonzaga, não. Com Gonzaga eu trabalhei, não. E com quem você trabalhou, que você se lembra assim, daquela época? Você falou aí em Emilson Carneiro, né? Emilson, não. E Werther Ribeiro, e Werther, né? Luiz Werther. Mas Werther, eu não trabalhei com Werther, não. Sei. Werther trabalhava na redação. Certo. E na revisão. Ele trabalhou, não sei se ele trabalhou primeiro na revisão, foi a redação. Eu sei que ele trabalhou, não trabalhei com ele não, porque ele trabalha num horário diferente do meu. Mas é contemporâneo seu, assim, ao mesmo tempo, né? Ele formou-se depois de mim.
Ele formou-se depois que na escola. Eu estudei com o irmão dele. Foi engenheiro também, que é engenheiro também, mas o irmão dele foi do liceu e formou-se em Recife, no mundo de Werther. Foi como eu conheci Werther. Conheci Werther através do irmão dele. E a sua experiência na revisão, depois que terminou o trabalho lá na expedição, como foi que você chegou à revisão? Como foi o passo seguinte? Não, na revisão é o seguinte, como eu já estava na escola, já estava lá na escola, daí eu procurei um jeito lá, porque lá eu fiquei numa situação que eu ia quando eu quisesse. Na União, né? Tinha escolaridade? Tinha escolaridade, eu ia quando eu quisesse. Aí quando eu achasse melhor, eu ia. Aí quando eu achei melhor, eu ia para a revisão. Aí eu fui para a revisão. Eu trabalhei na expedição, fui para a revisão, eu trabalhei em tudo lá. Vários setores lá, aliás. No setor de contabilidade também trabalhei. Como é que se diz assim, dentro da União, vários setores. E como era a revisão naquela época, Valdeirês? Pegava uma folha que tinha sido impressa? Como era o processo? Não, a revisão é o seguinte, eu não falei lá dos caixotes, né? Tirava aquela cópia. Certo. Então aquela cópia ia para o revisor, para mim. Tanto do jornal como do diário. Do diário oficial. Pronto. Eu pegava a parte do diário. Então tinha, vamos supor, uma parte aqui, desembargador Emílio, tinha Emílio Farias. Emílio Farias, Emílio Farias, no uso das atribuições, não sei o quê, né? Resolve. Aí vinha aquilo, vinha aquele, como é o nome? A redação, né? Vinha aquilo ali para a gente conferir se estava correto. Que estava tudo correto. Estava tudo correto. Tudo que era do diário oficial passava na mão da gente. Tinha vários revisores, né? Como do jornal também, né? O jornal tinha a turma do jornal e tinha a turma da revisão, do diário. Eu fiquei no diário. Graças a Deus, no diário era menos erro. Né? Porque já vinha, né? Era menos erro, né? Aliás, você, antes aqui da nossa conversa aqui, contou alguns erros, né, que ocorreram no... Porque o diário oficial era mais fiscalizado. Eu digo fiscalizado é o seguinte, eu acho que não é isso, eu acho que era um pessoal mais competente. Em outras coisas. Porque o diário coisas oficiais, porque o diário, bacharéis de direito, né? Exatamente, porque o jornal era uma coisa mais simples, né? Como ele contei aquilo que aconteceu. No jornal aconteceu coisas interessantes. Tinha uma matéria que dizia o seguinte: os anais da Assembleia. Aí tinha Clóvis Bezerra, Joacil de Brito, Zé Lacerda e outros mais. E outros mais, né? Aí na redação. Na composição lá. Na composição lá, não interessa saber quem foi. É claro. Cometeu um erro absurdo, que tornou-se até engraçado. Aí, em vez de botar os anais da Assembleia, os animais da Assembleia. Olha só! Aí, vendo-se da direita para a esquerda, Clóvis Bezerra, não sei o que, Joacir. Olha só! E os demais. Ou com que a revisão tinha que lidar, né? Pois é, rapaz, esse deu uma repercussão muito ruim, porque esse jornal, né, chegou a circular. Costeira, Manuel Costeira, né? Que era encarregado disso, ele tomava conta disso aí. Ele saiu recolhendo esses jornais. Feito um louco recolhendo o jornal. Recolhendo esses jornais na cidade, né? Infelizmente, aí, nesse tempo, eu acho que não tinha ainda sido emitido aí. Nesse foi logo cedo que descobriram, né? Não tinha sido emitido aí para o interior. Tá certo. Foi, né? Tinha sido distribuído aí. A logística foi freada a tempo. Deu para recolher um bocado. Então, aí, teve a outra também, né? Que o general Edson Ramalho. Edson Ramalho. Que hoje tem
o hospital, né? Em homenagem uma a ele. homenagem a ele, que era um grande cidadão na época, né? Uma pessoa muito benquista. E quando ele faleceu, Germana Vidal, que era Cronista do jornal, né? jornal, fez uma redação fez uma homenagem muito bonita ao o general Edson Ramalho. Mas houve outro erro lá Na composição? na composição lá, que passou esse erro, que chegou até a sair no jornal. Aí tinha Edson, general Edson Ramalho, aí falando sobre a vida dele, aquilo tudo, aí na redação tinha na alma do general, aí botaram na lama do general, na lama. Quer dizer, outro erro absurdo, né? Mas é coisa que acontece mesmo em redação de jornal. E às vezes passa o erro, né? Tanto é que você vê, esse daí passou. O outro posteiro ainda teve tempo de pegar e impedir a distribuição. Até a jornalista, né, Germana, ela ficou muito revoltada com isso, mas fazer o quê? Germana, foi ela dela também, foram dois dela, né? O outro. Não dá para. Mas me diga uma coisa, Valderez, alguma amizade ficou desse tempo? Da União? Sim. Algum colega? Ficou. O Edson da expedição, Edson Carneiro, o nome dele está por aqui. O Werther também, né? O Werther também está aqui, todinho aqui do diário. Então o Edson tornou-se meu compadre. Ele gostava tanto de mim, e, graças a Deus, na minha vida profissional, quando passei, eu não consegui nenhum inimigo. Graças a Deus, não consegui. Só fiz amigos. É claro que em todo canto na vida da gente, onde passar, algumas pessoas que não chegam a gostar da gente, né? A gente não desenvolve nenhuma relação muito grande. Mas aqui você desenvolveu com o Edson uma grande amizade, uma grande amizade, que ele tornou-se meu compadre. Eu sou padrinho da filha dele. E me diga uma coisa, Valderez, depois que você saiu daqui e foi para o IPEP, você praticamente não voltou à União, né? Não. Como profissional, deve ter voltado para... Não, eu depois que eu fui para o IPEP... Está voltando hoje, não me diga que está voltando hoje à União. Rapaz, eu só voltei uma vez à União quando eu fui buscar o Diário Oficial. Certo. Aí hoje está cuidando desse prazer. Graças a Deus, eu vou ter a oportunidade de ver aquelas máquinas de linotipo, né? Que foi... Hoje a coisa está muito moderna, né, Maria? Só para um efeito de comparação, naquela época o próprio ambiente ficava com aquela fumaça de chumbo, né? Por isso os operadores tinham que tomar leite, né? É terrível. Pois hoje é uma tranquilidade. Porque ficava aquela máquina, botava o chumbo naquela máquina, aquele ia derretendo aquilo ali, uma temperatura terrível, né? As pessoas que trabalhavam ali sentiam aquele calor daquela. E respiravam aquele ar, né? Muito bem, respiravam aquele ar. Era uma coisa muito precária, muito. Agora, eu vou ver agora, depois aqui, essas máquinas que estão aí recolhidas, mas eu vi uma vez na frente do Correio. Na frente do Correio da Paraíba. Acho que ainda tem, ainda né? tem uma. Uma linotipo lá, aquela, né? Eu passo, às vezes, aí vem a lembrança, né? Porque eu não trabalhei no linotipo, mas ajudando lá, naquela máquina, né? Como eu lhe falei, né? Como eu contei aqui. Pois é. E como era, Valderez, a relação, assim, porque você trabalhou num tempo em que não tinha nem computador, ninguém nem sonhava com isso, né? Olha, naquela época... Era na velha máquina de datilografia? Mas era terrível, era muito precário. A gente, hoje... Agora, eu vou dizer uma coisa. Está certo que o computador, as coisas hoje modernas, hoje, muito boa, mas
Eu me lembro como estudante, rapaz, para fazer pesquisa, a gente tem uma biblioteca pública. Nos livros, às vezes a gente não tinha como. Hoje não, hoje qualquer dúvida que você tiver, você vai na internet, na hora, tira tudo. Outra coisa que eu fico observando está certo que o modernismo hoje, a evolução da internet é muito grande, tudo na ciência, né, tudo, mas tem uma coisa que eu acho que você também alcançou isso no meu tempo, a gente fazia redação. E você sabe de um detalhe? Fazia redação. A gente aprendia a escrever. Hoje em dia, há um novo sistema na internet chamado de IA, né, que é inteligência artificial, que você bota o tema e ele desenvolve para você. Pois é. Não precisa nem de você redigir. Aí pronto, quer dizer, você não escreve. A gente, no tempo de colégio, não sei se no seu tempo também foi assim, no meu tempo, professor de português, que Deus tenha ele num bom lugar, Zé Maria, foi professor no liceu, e ensinava também, depois ele passou a ensinar na faculdade, professor da faculdade. Zé Maria chegava o tema, aí dava um tema, falar sobre a sua cidade, um tema. No mínimo 20 linhas. Então eu ia falar, fazia aquela redação sobre a minha cidade, João Pessoa, né? E ali ele ia ver os erros de português. Olha, tem uma coisa interessante, que na minha cabeça, que eu penso assim, se você quiser fazer um concurso público, um determinado órgão, fazer um concurso público, quiser reprovar, eu digo 90%, bota uma prova de português. Bote. Olha, eu vou chegar, meus últimos dias de vida, eu vou dizer, não cheguei a aprender português como devia. Porque tem um tal de concordância verbal, meu amigo, que não é fácil. Já viu concordância? Você que estudou também. Pois é, e a concordância verbal é uma coisa impressionante, porque, por exemplo, na matemática, apesar de toda a exatidão, mas sempre há uma regra que foge à exceção. E no português a concordância não foge não, tem que concordar mesmo, né? Mas olha só, eu me lembro, você falando aí da evolução, da internet, essa coisa, eu me lembro, por exemplo, eu estudei na Escola Técnica Federal da Paraíba nos anos 70. E na época era proibido que a gente usasse as máquinas de calcular para fazer qualquer operação matemática. A gente ainda chegou a usar a régua de cálculo, que você se lembra perfeitamente, né? Puxa para um lado, puxa para o outro, pois é. Mas a máquina de calcular não permitiu. Aí você vê, hoje a máquina de calcular é algo completamente superado, né? Nas salas de aula todo mundo já está de tablet na mão, de computador. Olha, eu fico assim olhando essa turma de hoje. A gente pegava pode pegar. Faça uma redação aqui, um tema qualquer. Para você, quantos erros do português vai ver? Quantos erros? Se for analisar a concordância verbal, o negócio de vírgula, não sei o quê, português é uma matéria muito complicada, rapaz. E para quem trabalhou em revisão, né? Que é exigente até dizer baixa, né? Porque estava treinado para pegar o erro. Exatamente. Mas eu não sei não, o português, é como eu digo, eu tenho uma amiga que ela é japonesa, que ela nada comigo, ela disse, Valdeirês, eu nasci no Japão, vim para cá para o Brasil, pequena tudinho. Diga a você o seguinte, é muito mais fácil você aprender o japonês do que aprender o português. Olha aí. Eu imagino como seja a revisão no jornal lá, né? O português é complicado, rapaz, é complicado. Mas, Valdeirês, você nunca teve vontade, já que você tinha aquela
aquela determinação do diretor, disse, olha, escolha o lugar aí. Você nunca teve vontade de ir para a redação mesmo, não? Não, porque meu sonho era ir para ser engenheiro. Era uma coisa já definida, né? Na redação, jamais o pessoal que passa para a parte do jornalismo mesmo, né? Que tem amor pela profissão, mas o meu virado mesmo era lá para a engenharia mesmo. Matemática, né? Matemática, essa coisa. E como tinha colegas acadêmicos de medicina, também na revisão, a revisão era cheia de estudantes. A maior parte era tudo estudante. Aí, mas aqueles que tinham tendência devem ter procurado lá. É porque teve gente que começou na redação e acabou migrando, né? Aliás, na revisão, e depois chegou à redação, como aqui a gente já citou Gonzaga, Frutuoso, né? Não, mas eu fiquei na redação, porque quando fizeram esse plano de cargo salário da União, eles fizeram uma coisa que eu observei. O jornal, o sentido do jornal dos funcionários, a maior parte dos funcionários tem a redação, tem os redatores, aí vem a parte da impressão, mecânica. Então eles prestigiaram mais o pessoal da redação, que tem um nível melhor, que são pessoas já do nível já formado, né? E aqueles pessoal que trabalhava na parte da impressora, na gráfica? Pronto, muito bem lembrado. Na gráfica, ele prestigiava, mas que eram pessoas já casadas, pessoas de idade, pai de família. E na revisão, essas coisas, Uma diagramação. Diagramação, era estudante. Porque era passageiro, podia passar ali. Mas aqueles que trabalhavam nas máquinas, não, eram as pessoas que já eram profissionais mesmo. Profissionais, né? muito bem, profissionais. Quer dizer, eram pessoas já mais velhas do que a gente. O pessoal de estudante, ele botou mais na revisão, como tem aqui, arquivista, não sei o que eu sou, faturista, essas coisas, né? Mas esse pessoal que ficou, como aqui tem mecânico, eletricista, tudo eram pessoas já de idade, pessoas já profissionais, praticamente profissionais. Então eles botaram num nível melhor, e eram pessoas já casadas, pai de família. O quadro do pessoal revisor, 90% é de estudante. Estudante. Você saiu da União quando mesmo, assim, definitivamente? Eu saí da União. Foi quando terminou a engenharia, não foi? Eu saí um ano antes, saí em 1970. Foi, 70. Eu passei 5 anos, em 65, pronto, saí em 70. Foi 5 anos que eu passei. 5 anos aqui dentro. 5 anos passei na União. Valdeirês, alguma lembrança assim, específica de um episódio qualquer que você contou aí, alguns episódios que a revisão pegou ou que deixou passar, mas eu digo assim, algum episódio na época, alguma lembrança que você tem de algo importante que o jornal se envolveu, assim, que um fato que lhe chamou a atenção na época, porque você tinha um objetivo muito claro, que era sobreviver e fazer seu curso de engenharia, né? E aí? E como foi como era que você via, por exemplo, o noticiário, como é que você via o jornal como um negócio, como uma fonte de informação? Ou você não estava preocupado com isso, não era a sua praia, e você só queria mesmo era revisar ou fazer seus trabalhos aí nos outros setores onde você passou? Não, é o seguinte, para ser sincero, eu fazia só o meu trabalho. Eu não me preocupava muito, não, assim, como você está perguntando aí. Em fazer uma leitura da cidade, uma leitura política, por exemplo, né? Não, porque eu sou muito sincero nas minhas atitudes. Eu sou apolítico. Você é apolítico, não gosta de política? Não. Graças ao meu bom Deus, eu só teve um político que foi legal comigo. Só.
mais partir disso aí. É, né? É. Mas você chegou a conviver, por exemplo, com alguns colegas seus engenheiros e que foram também jornalistas, ou que são, por exemplo, Carlos Pereira de Carvalho, que é diretor do DR, hoje é engenheiro civil de formação e é cronista do jornal. Foi meu diretor. Não, o Carlos Pereira, aquele cara é super inteligente. Eu só tenho uma admiração por ele. Eu vou contar um detalhe. Fique à vontade. Carlos Pereira, ele tem uma crônica que ele sempre faz na coisa, eu não deixo de... No jornal, ele escreve aos sábados aqui. Não deixo de escutar, não. Muito na Rádio Tabajara. que ele era de Jaguaribe. Exatamente. Ele é mais novo, mais velho do que eu, Carlos Pereira. Tenho certeza que é mais velho do que eu. Mas é uma sumidade. Olha, eu trabalhava lá na Secretaria de Infraestrutura, doutor Carlos Pereira, eu chamei ele doutor Carlos porque ele merece ser chamado. O cara é preparadíssimo. Então, o doutor Carlos Pereira era o nosso diretor e tinha um auxiliar dele que fazia a redação. Ele tinha as coisas lá para redigir e ele dava para o camarada redigir essa pessoa. Então, essa pessoa que redigia não tinha uma boa redação. Não redigia bem. Aí ele deve ser aperreado, se dava bem comigo, quando eu tenho uma dificuldade em redação, o doutor Carlos sempre me pede, eu faço uma redação, o doutor Carlos, como é um cara super educado, aí ele dizia, olha, eu posso corrigir aqui, não sei o quê, e ele ficava chateado, né? Aí eu disse, meu amigo, tem um colega aqui, ele hoje até falecido, engenheiro, Aderbal Pinto, foi meu colega lá na CEAP e na Secretaria de Infraestrutura. Rapaz, o cara era uma sumidade em português. Ele estudou naquele colégio de Patos, que tinha um professor famoso lá, um padre, parece um padre, esse padre Vieira. E ele aprendeu português, mesmo. Aí eu disse, olha, fulano, olha, meu amigo, fale com Aderbal, que Aderbal redige muito bem. Rapaz, aí o doutor Carlos pediu uma coisa para ele redigir, aí ele falou com Aderbal redigiu. Aí ele botou como fosse ele, né? Chegou na mão dele, doutor Carlos, fulano, eu não quero citar o nome. Não, fica à vontade. Aí, fulano, isso aqui. Aí disse, está muito bem redigido. Aí disse, olha, doutor Carlos, infelizmente eu vou ter que confessar. Isso daqui não foi eu que redigi, não. Eu quero conhecer esse funcionário, quero saber quem é. Aí foi, comunicou. Aderbal, doutor Carlos quer falar com você. Aí o doutor Carlos chegou lá e o doutor Carlos, só quero que você me diga aonde você aprendeu português. Esse padre Vieira, está diplomado. Pois é, Valdeirês, com essa história interessante aí que você contou, eu vou terminar a nossa entrevista deixando você à vontade para fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, talvez que eu não tenha perguntado e que você queria citar. Fique à vontade aí para as suas despedidas aqui no nosso projeto. É o seguinte, eu fico honrado em ter sido convidado para fazer essa entrevista, porque eu tenho a oportunidade de me lembrar, daquilo que foi passado no meu começo de vida, né? De vida profissional, trabalhando, né? Já como adulto, né? E fez me relembrar o nome de vários colegas que eu estou vendo aqui no Diário Oficial. E aqui eu tive a oportunidade de relembrar. Sinto muito honrado mesmo de ter sido convidado. Só tenho a agradecer a você.
Não, a honra é nossa, foi um prazer recebê-lo aqui. Não, exatamente. Eu gostaria que meus colegas também tivessem o mesmo pensamento como o meu, né? Quando você convidasse, viesse. Isso é bom. Aqui Muito bom. é história viva, né? História viva, a gente relembra aqui tudo. É uma beleza, né? Eu estou muito satisfeito. Só tenho a agradecer. Então, muito obrigado pela presença aqui no Memórias da União. Muito obrigado a você que nos assiste e até a próxima edição.